dia, turma do oitavo ano. Vou fazer aqui mais uma aula, mais um vídeo aula, uma vídeo aula para trabalhar com vocês hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar o gênero conto, um gênero narrativo, e a gente vai trabalhar um pouquinho, falar sobre esse gênero conto, né? E as suas características. Nós já havíamos trabalhado anteriormente o gênero crônica, já vimos aí um pouquinho sobre esse gênero. Agora a gente vai conhecer algumas características do gênero textual conto, né? Do gênero conto, para que vocês possam aí estar conhecendo características, identificando aí a estrutura desse gênero. E tem aqui, eu trouxe aqui algum pequeno resumo, eh, falando um pouquinho, né? Um pequeno não, são um resumo um pouco extenso, mas a gente vai tentar reduzir ao mínimo eh, a estrutura para que a aula não fique muito longa, né? Então, a gente aí disse, o conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem origem das necessidades humanas de ouvir e contar histórias orais, histórias, né? Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando os gregos e romanos, e pelas lendas orientais, também as parábolas bíblicas, né? Novelas medievais, até chegar a nós, como é conhecido. Então, é um gênero literário que nasceu através da narrativas orais, né? Claro que não como a gente conhece hoje, como conhecemos hoje, mas vem de longas datas, né? Por exemplo, cita essa passagem aqui, né? Aquelas parábolas bíblicas, Jesus que citava, né? Falava muitas parábolas, um exemplo de contos, né? Só que era feito de forma oral. Conhecer tem aí na Bíblia, né? Tem eh, as novelas medievais, que foi muito famosa durante aí essa Idade Média, né? E isso foi se modificando-se até chegar até nós, né? E como é conhecido hoje. Então, um gênero narrativo, um gênero que conta a história, né? Que diz aí que é curta. E aqui tem a formação ou a estrutura do conto, né? Que é formada por a situação inicial, né? Geralmente todo texto é formado, na grande maioria os gêneros textuais são formados por esses elementos: situação inicial, desenvolvimento e final, que é o que a gente chama de início, meio e fim, né? Início, meio e fim. Então, essa parte dessa divisão é importante para a composição do enredo. Dessa forma, né, na construção do conto, ocorrem os elementos da narrativa, que são o foco narrativo, né, o foco narrativo, é, o espaço, esse foco narrativo, para a gente não se prolongar muito, o foco narrativo é para saber se o texto está sendo narrado em primeira ou segunda pessoa, ou terceira pessoa, perdão, o espaço, o local onde os fatos acontecem, onde se desenrola a trama, as ações, né? Tempo é quando. E a verossimilhança, eu vou deixar isso mais para adiante, né? Deixar isso mais para uma aula que a gente vai trabalhar principalmente essas três, vai precisar principalmente do foco narrativo, espaço, tempo. E devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando alguns tipos de conto. Por exemplo, tem aqui alguns, né? O conto de ficção científica, o conto infanto juvenil, é, e o conto de fada. Então, o conto é composto basicamente por uma situação inicial, já tinha falado nisso, né? Desenvolvimento e situação final. Aí vamos ver aqui a questão. Ao escrever um conto é necessário observar a sua estrutura e as partes que compõem o enredo. O enredo também é conhecido como trama ou intriga, né? E tem a função de dar sequência narrativa e localizar o leitor em relação à sucessão de acontecimentos, dando ênfase às causalidades. Então, aí falando um pouquinho do enredo, né? É, as partes que compõem o enredo, aí tem um exemplo aqui, ó. O príncipe morreu e a princesa de tristeza foi viver sozinho numa velha cidade longe do castelo, né? Então é um exemplo de enredo, né? De enredo aí. Então a ocorrência aí da sequência temporal que é,
e dá a sequência de acontecimentos, dando ao leitor a percepção de como a princesa sentiu-se antes da morte do príncipe, né? Então, dessa forma, o leitor fica na expectativa do que virá diante na narrativa. Essa construção que conduz o leitor à imaginação e ao estabelecimento de novos sentidos no texto é que constitui o enredo. Só para a gente ver aqui, né, os elementos, a situação inicial, a situação que dará início à narrativa, apresenta personagens, tempo, espaço, né, vai descrevê-los. Trecho essencial porque localiza e capta, né, a atenção do autor. E também nessa introdução se apresenta a situação inicial que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito do clima que se desfecha. Desenvolvimento, né, o momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Então, no início aí, a situação inicial está utilizado principalmente o aspecto descritivo, porque vai descrever aí espaço, né? Vai descrever também personagens, o tempo, né? Vai apresentar os personagens, descrever espaço e tempo, por isso que é utilizado aí o aspecto narrativo. Já no desenvolvimento, esse aspecto, né, quebra, não deixa de predominar esse aspecto e passa mais a ser como ser mais como, né, narrativo, aspecto narrativo. Então, ó, o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, né, que é o momento de maior tensão da narrativa. A situação final é quando o conflito é resolvido, né, resulta na quebra ou não da confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma situação nova. Então, é basicamente, né, tem mais algumas coisas, mais alguns elementos que a gente não verá agora nessa aula mais para diante, mas aí são os elementos, a estrutura, né, a característica desse gênero conto. Eu tenho aqui separei para vocês, né, um conto que vocês irão trabalhar hoje, né, que vocês vão trabalhar hoje, que é o conto, né, de autoria de Mia Couto, que é um escritor de Moçambique, que é o país do continente africano, onde a língua portuguesa é o idioma oficial. Além do Brasil e Portugal, alguns países da língua, aliás, alguns países africanos utilizam a língua portuguesa como oficial e Moçambique é uma dessas. Então vocês vão trabalhar esse conto, né? Eu vou mandar, vou mandar no grupo para vocês lerem. Conto, o título do conto é Chuva Abençoada, né? E você pode observar que abençoada está escrito com S, fazendo um joguinho com a letra S no sentido de chuva abençoada, né? Sonhada, de sonho, não de bênção, né? E por isso que fez chuva aí abençoada. Então tá aí o conto, vocês irão ler a sequência, tem aí um pouquinho, né? Conhecendo aí o autor, falando aí sobre esse autor, a biografia, uma pequena biografia dele para vocês conhecerem e poder estar resolvendo as questões propostas na atividade. Vou mandar também tudo já prontinho, né? Essas as questões para que vocês possam estar aí resolvendo, entendendo um pouquinho mais. Na verdade, a gente não vai trabalhar a priori essa estrutura, né? Para vocês entenderem, eu falei esses elementos, essa característica aí, para vocês entenderem e ter aí uma ideia mais ou menos de como é estruturado esse gênero. Eu falei de alguns elementos, né? Situação inicial, desenvolvimento, situação final, também do enredo, né? Do tempo, do espaço, elementos que são contidos no conto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me chamar no meu WhatsApp, né? No PV e vou ficando por aqui. Até uma próxima aula. Um bom dia, e boa aula para todo mundo. A gente se vê.